Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por estarem acompanhando aí a nossa palestra. A gente vai falar hoje um pouquinho a respeito de perspectivas do mercado de trabalho. Meu nome é Maria Sartori, eu sou responsável pela divisão aqui de recrutamento permanente dentro da estrutura da Robert Half, tá? Para quem ainda não nos conhece, a Robert Half é uma multinacional norte-americana. Nós somos líderes e pioneiros em recrutamento especializado. Então, a ideia aqui hoje é falar a respeito de futuro, a respeito do que a gente está vendo em relação ao mercado de trabalho. Bom, de 10 a cada 10 candidatos que a gente entrevista, a pergunta que a gente mais ouve, principalmente nesses momentos de economia um pouco mais turbulenta, é: como está o mercado de trabalho? Essa é a pergunta que todo mundo, quando a gente abre, falando, poxa, você quer fazer algum comentário? Você tem alguma dúvida que você queira tirar? Essa pergunta sempre vem. E com o objetivo aí de responder esta pergunta, a Robert Half montou o índice de confiança Robert Half, o nosso famoso ICRH. O índice de confiança Robert Half, a primeira edição dele foi em julho de 2017. Nós atualizamos esse índice a todo trimestre e a ideia é monitorar o sentimento dos profissionais qualificados, sejam eles recrutadores, sejam profissionais que estejam empregados ou profissionais que estejam desempregados. E, além disso, a gente também monitora a taxa de desemprego dos profissionais que a gente considera profissionais qualificados. Maria, o que vocês chamam de profissionais qualificados? Os profissionais qualificados são aqueles profissionais que têm acima de 25 anos e têm um nível de graduação completa. E, conforme eu disse para vocês, a gente mede o sentimento dessas três dimensões de profissionais. Os recrutadores são os recrutadores não como nós da Robert Half, mas sim os recrutadores, as pessoas que estão dentro das empresas e que recrutam, que fazem aí a busca desses profissionais dentro das empresas, também dos profissionais empregados e dos profissionais desempregados, tá? Então, vamos lá. Bom, qual que é aí a situação atual desse índice de confiança da Robert Half e, baseada nele, como que eu responderia como está o mercado hoje? Esse gráfico aqui, ele é um gráfico onde a gente fala que ele tem uma dispersão onde acima de 50 é considerado otimista e abaixo de 50 é considerado pessimista. A linha vermelha que vocês veem aqui embaixo é o sentimento atual. Qual é o seu sentimento em relação ao mercado de trabalho hoje? A linha amarela fala a respeito do futuro. E quando a gente fala futuro, são os próximos 6 meses. Então, analisando estes gráficos, o que a gente consegue avaliar é que hoje a gente está num momento, em relação à situação atual, é o momento mais positivo desde que começou a pandemia, né? A pandemia teve início aqui, que foi em março de 2020, foi o pior momento da nossa série histórica, olhando o momento atual, e hoje, como vocês podem ver, existe aí uma melhora em relação a todo o período aí pós-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico. E a linha amarela, ela fala o sentimento em relação, ela mostra, né, o sentimento em relação ao futuro, e ele
também mudou, ele também melhorou em relação ao último trimestre, né? É importante dizer que esse gráfico, ele mostra também a tendência do brasileiro ser muito otimista em relação ao futuro, né? Se vocês veem, existe sempre uma diferença aí que varia de 15 a 20, 25 pontos em relação ao sentimento presente versus o sentimento futuro. Então, mostra essa característica que a gente sabe que o brasileiro tem de ser otimista em relação ao futuro. Tem um ponto importante aqui também para citar em relação ao índice de confiança, é que no ano de 2022 a gente tem as eleições, e isso tende a ser um momento peculiar aí, onde coloca muita gente, muitas empresas em compasso de espera. Então, por estar positivo, mais positivo, tendo que é o começo de um ano eleitoral, isso dá uma perspectiva bem positiva para a gente em relação ao que está por vir. Então, tentando responder aí de uma maneira pragmática ao que a gente responde para os nossos candidatos na sala de entrevista, é que hoje o momento de mercado é bastante positivo, principalmente se a gente considerar aí o período pandêmico. Hoje estamos no melhor momento de mercado e os números vão mostrar para vocês aí, principalmente em relação à taxa de desemprego, que isso que a gente fala que a gente está comentando vem bem ao encontro do que a taxa de desemprego está mostrando, a tendência da taxa de desemprego está mostrando, tá? É importante mencionar que estes números, eles são feitos a partir das 3 dimensões. Então, a gente tem os recrutadores, os desempregados e os empregados. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar se a gente parar aqui, né, 5 segundinhos, quem vocês imaginam que sejam os profissionais que estão mais otimistas dessas 3 dimensões e quem são os profissionais que estão mais pessimistas? Então, olha só que interessante, né? Quando a gente olha para as dimensões aí separadas, para a gente é bem nítido ver que o profissional que está mais otimista, tanto no momento atual quanto no momento futuro, é o recrutador. E o profissional mais pessimista é o profissional desempregado, até obviamente pela própria situação que ele está vivendo, né? Esse dado, gente, otimista dessa maneira, principalmente aí na avaliação dos recrutadores, ele indica para a gente que os projetos estão saindo da gaveta, que as vagas estão se reabrindo. Os recrutadores das empresas, obviamente, eles têm a informação que a coisa deve voltar a acelerar antes de efetivamente, eles são os primeiros profissionais a saberem. Eles têm a informação antes de todo mundo. Então, o fato deles estarem aí acima dos 50, deles estarem na região otimista, corrobora com essa visão nossa de que o mercado tende a melhorar, já está melhor e tende a melhorar olhando o futuro. Nesse próximo slide, a gente mostra aqui toda a série histórica para cada uma das dimensões, né? Então, conforme comentei com vocês, o recrutador, ele é o profissional que mais está aí positivo em relação não só, ele é o menos pessimista em relação ao cenário atual, e ele é o mais otimista, ele tem um olhar mais positivo e mais otimista em relação ao futuro. Essa tendência, conforme eu mencionei para vocês, principalmente olhando aí por ser o momento mais positivo pós o começo da pandemia, ele indica
tanto abertura de novas posições, como de novos projetos aí saindo da gaveta. E quando a gente olha aqui para os profissionais empregados para essa evolução que acontece, tanto em relação ao último trimestre, tanto em relação ao momento atual, quanto ao futuro, ele mostra que ou esses profissionais que estão empregados, ou eles estão sendo cada vez mais abordados pelo mercado, bem como devem estar vendo nas próprias empresas atuais uma movimentação mais forte. Aqui a diferença é considerável. E mesmo os profissionais que estão desempregados, e insisto, até pelo momento que eles vivem, eles tendem a ser mais pessimistas, eles estão menos pessimistas nesse último trimestre do que estavam no momento anterior. Então, essa virada, ela também é bastante positiva, né? Acho que aqui a mensagem mais importante que a gente precisa deixar é que, sejam os profissionais empregados ou desempregados, as oportunidades, elas já estão surgindo e elas devem continuar aí surgindo. É importante estar de olho e preparados para atenderem aí as novas exigências das empresas. E para os recrutadores, é também importante deixar a mensagem de cada vez mais os processos serem ágeis para não perderem os melhores profissionais, porque eles estão sendo abordados aí por diversas empresas e participando de diversos processos. E para o RH como um todo, a necessidade da gente olhar cada vez mais para dentro de casa, né? Porque mais importante, tão importante, mais importante do que olhar para a atração de novos talentos é a retenção dos talentos que a gente tem dentro de casa. Esses talentos necessariamente aí já estão ou vão ser abordados pela concorrência. Então, importante aí não só trabalhar na atração, para a gente ter cada vez os processos sendo realizados de maneira mais efetiva e mais rápida, bem como para a retenção desses talentos, dar valor à prata da casa, né? Como a gente gosta aí de falar. Bom, passando aqui, né, falando um pouquinho, que eu comentei com vocês lá no começo e que vem aí ao encontro do otimismo dos profissionais. Este gráfico, eles são dados aí do IBGE, tá? E ele mostra a taxa de desemprego trimestre ao trimestre. A taxa de desemprego do Brasil como um todo, apesar de estar numa melhora crescente, ela ainda é muito alta, né? Apesar da gente ter chegado aqui nos 11%, foi o índice imediatamente antes do começo da pandemia, que é considerado uma melhora, ele ainda é um índice alto, né? Porém, olhando a taxa de desemprego, esse recorte que a gente faz aqui, são dados do IBGE, tá? São dados oficiais. A taxa de desemprego do profissional qualificado, lembrando que são aqueles profissionais que têm acima de 25 anos e com a graduação completa, a taxa de desemprego está na mínima histórica desde 2015. Então, 4,9% de profissionais qualificados estão desempregados. Isso corrobora com o que a gente comentou em relação ao slide anterior. Então, tanto pensando na atração, quanto pensando na retenção dos profissionais, por mais que hoje a gente seja bombardeado pela mídia, e que é verdade,
dizendo que a taxa de desemprego do Brasil, ela é alta, e ela é alta mesmo porque ela fica acima dos 2 dígitos, ela está acima aí dos 10%. Quando a gente olha o recorte dos profissionais qualificados, isso vem para baixo da metade. Então, os profissionais, os bons profissionais, eles estão sendo abordados, eles estão participando de processos de maneira cada vez mais constante, porque a busca de talentos, a guerra pelos melhores talentos, ela só está começando. Se vocês forem observar, a partir aqui, daqui do ano passado, a gente tem aí uma queda expressiva e isso só vem caindo em relação à taxa de desemprego dos profissionais qualificados, tá? Esse dentro dessa mesma pesquisa, a gente faz aí, tem algumas sondagens em relação ao quão difícil para os recrutadores, né? O quão difícil tá aí para a gente contratar um bom talento. E esses dados, eles são bem interessantes, porque 74% desses recrutadores acreditam que hoje está mais difícil ou muito mais difícil contratar um profissional qualificado. E tá mesmo, né, gente? Quando a gente olha a taxa de desemprego, ela só espelha essa situação. E 65% desses mesmos recrutadores não estão vendo uma mudança nos próximos 6 meses. E 25% desses recrutadores ainda afirmam que acreditam que a situação vai ficar mais difícil do que já é. Esse slide aqui é muito importante, é bem importante a gente quebrar o mito e deixar de acreditar que porque a taxa de desemprego ela é altíssima, que os profissionais qualificados eles vão estar aí à disposição do mercado e aceitar qualquer tipo de pacote de remuneração, né? A gente ouve muito isso. Poxa, Maria, mas tem muito profissional desempregado, não é possível que eu não consiga dar um downgrade no pacote de remuneração. Gente, os melhores talentos, eles, número um, eles não estão disponíveis no mercado, e número dois, está cada vez mais aparecendo uma guerra de talentos, os profissionais estão sendo disputados cada vez com mais força aí pelas empresas, e obviamente que isso impacta não só nessa questão de remuneração, mas também nessa questão de qualidade de vida. Olha que interessante este dado aqui. Esse dado onde a gente perguntou para os recrutadores se eles consideram profissionais qualificados de outras regiões para preencherem as vagas. E esse dado chama muita atenção. 73% consideram candidatos de outras regiões para as vagas em aberto. Então, 22% dizem que consideram apenas para trabalho remoto, 21% consideram e até mesmo apoiam na mudança de cidade, tá? Destes profissionais e 30% consideram, mas acabam não oferecendo nenhum tipo de apoio para essa mudança de cidade. Mas esses dados são bem importantes, até pensando aí numa questão de retenção, numa questão de modelo de trabalho, já que muitas empresas nesse momento estão definindo se irão para um modelo flexível, se irão para um modelo híbrido ou um modelo 100% aí remoto, tá? Esses dados são bem relevantes e devem ser considerados aí para uma definição do modelo que deve ser aplicado. Não só, insisto, pensando em atração dos novos talentos, né? Na facilidade que isso vai proporcionar para atrair novos profissionais, bem como para reter os profissionais atuais. É interessante que antes da pandemia, uma das primeiras perguntas que a gente recebia dos profissionais quando a gente apresentava uma posição era
para falar a respeito de remuneração. Poxa, ok, achei interessante, mas qual é o target da remuneração? Essa era a primeira pergunta que nós, recrutadores, escutávamos aí dos candidatos. Hoje, quando a gente apresenta um projeto para os candidatos, vocês sabem qual que é a primeira pergunta que vem? A primeira pergunta que vem é: olha, achei muito interessante o projeto, mas eu gostaria de saber qual modelo de trabalho eles estão aplicando. Se eles estão no modelo híbrido, se eles estão exigindo o presencial. A gente percebe que essa questão de flexibilidade, de qualidade de vida, ela vem cada vez mais forte aí para análise dos candidatos. Então, esse é um ponto bem relevante que acho importante aqui mencionar para vocês. Bom, vamos seguindo aqui, né? Em relação à causa das movimentações, esses dados aqui são do CAGED ao longo do ano de 2021. Então, 41% do total de desligamentos aqui de 2021 aconteceu a pedido do colaborador. 48% foi, então, intenção do colaborador. O colaborador acabou pedindo para se desligar. 41% representam demissões sem justa causa. E 11% do restante são desligamentos motivados aí por fim de contrato, por acordo, ou até aí por justa causa. E o que eu acho importante salientar é que parte dessas desistências aqui por parte do colaborador, elas são, elas podem ser atreladas à insatisfação do trabalho, porque foi um período das incertezas que a gente teve, que foi quando a gente começou as incertezas em relação à valorização do equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho. Isso fez com que muitos colaboradores repensassem e passassem a dar valor aí muito mais para qualidade de vida do que para o trabalho. Questões como saúde mental, elas estão cada vez mais em pauta, como não só a saúde mental, mas como também o sentimento de realização, o sentimento de propósito que aquele colaborador tem dentro das empresas. Então, esse tema, para a gente aqui de RH, ele tem que estar no topo das atenções das empresas, né? Não só, poxa, o pacote de remuneração, ele está em linha com o que o mercado está aplicando? As empresas, elas estão propiciando um ambiente onde as equipes se sentem valorizadas e motivadas diariamente? Existe uma atenção da liderança pensando nessa questão de saúde mental dos colaboradores? Então, a gente, como RH, tem que estar cada vez mais atento a isso e as empresas entenderem que essas questões, elas cada vez mais são aí um passo imprescindível para manter uma força de trabalho talentosa e engajada aí dentro das companhias. Legal? Bom, assim, a gente gosta de deixar essa frase e ela faz sentido agora mais do que nunca, né? O principal ativo de uma organização, o principal ativo de uma organização são as pessoas. Então, cada vez mais a gente tem que estar preocupado com a satisfação desses profissionais, com o engajamento desses profissionais, com o sentimento de pertencer desses profissionais dentro das equipes, dentro das empresas. Isso vem ao encontro direto da performance que esses profissionais vão ter. A pessoa certa, no lugar certo, do jeito certo. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido aí
útil. Queria deixar meu agradecimento. Aqui tem os meus dados, fiquem à vontade para se conectar comigo. Nesse QR Code, vocês são direcionados diretamente para a nossa página. Precisando de qualquer ajuda, estamos 100% à disposição. Muitíssimo obrigada.